Programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Fabrício Jung, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do nosso Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e também pelo YouTube, www.youtube.com/radiocpt. Você também pode enviar a sua dúvida para o nosso e-mail, contato@radiocpt.com.br. Anote também o nosso WhatsApp, é o 51993489360, e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente em nosso podcast. Lá você inclusive pode baixar esse programa e ouvi-lo onde e quando você quiser. No programa de hoje vamos estudar o capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Aqui nós vemos literalmente os últimos passos de Jesus na terra, como o Senhor foi condenado à morte e sepultado. Uma história conhecida, mas recheada de fatos que demonstram o amor do nosso Deus. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe nesse estudo. Na sequência do texto, nós vemos que o julgamento de Jesus continua. E nós vemos que os sacerdotes e principais fariseus, eles achavam que eram muito poderosos, mas ainda assim não tinham todo o poder para poder condenar Jesus. O texto diz assim: ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-o para entregar ao governador Pilatos. Aquele povo não tinha o direito nem mesmo de escolher se Jesus morreria ou não. Eles estavam presos por todas as leis romanas que não deixavam com que eles agissem. Eles achavam que tinham muito poder, mas ainda assim estavam até mesmo debaixo do poder de homens. E por isso se colocam de forma muito humilde, pedindo que aquele governador cumpra com a sua vontade. Eles querem, de alguma certa forma, tirar o sangue de Cristo de suas mãos. Algo que nós sabemos que não poderá acontecer. Na sequência, nós vemos o que o remorso pôde fazer na vida de Judas, como ele não soube lidar com o tamanho de sua dor de ter entregado o seu mestre. Diz assim: então Judas, que o traiu, vendo que ele havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata para os principais sacerdotes e anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. E então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre da oferta, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Judas, ele sente um remorso muito grande dentro do seu coração e ele se arrepende. Porém, o seu arrependimento, ao invés de levar para as mãos de Deus, faz com que ele viva dentro da sua própria dor, e assim ele acaba se enforcando. Aquele pequeno pedaço de terra que foi comprado, que era um pedaço de terra de oleiro, um pedaço de lamaçal, um banhado, não valia muita coisa. 30 moedas de prata não davam para comprar quase nada. Mas essa foi a quantia que Judas recebeu por trair Jesus. É triste que o Filho do Homem tenha sido entregue por um campo, um banhado, pelo valor de algo que não tem valor algum, mas também é significativo.
Porque se trouxermos isso para a nossa vida, veremos que o Filho do Homem foi entregue por nós, por conta do nosso pecado. E sem Cristo e sem Deus em nossa vida, nós também não temos valor algum. Fechado o parêntese da morte de Judas, nós voltamos para a situação da condenação de Jesus. Jesus estava em pé diante do governador e este o interrogou dizendo: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor que está dizendo isso." E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. E então perguntou Pilatos: "Não está ouvindo quantas acusações estão fazendo contra você?" Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, ao ponto do governador ficar muito admirado. Jesus não precisava dar satisfação. Jesus não precisava dizer por que estava indo até a cruz para Pilatos. O governador sabia que ele não poderia se intrometer nas questões religiosas e é por isso que ele não pergunta nada sobre a blasfêmia. Mas ele tenta tirar uma confissão da parte de Jesus, perguntando se ele é o rei dos judeus. Mas Jesus continua firme em sua certeza de que tudo o que ele tem feito é aquilo que o seu Pai lhe ordenou. E como é o que o Pai ordenou, ele deve fazê-lo sem discussão. A sequência do texto, a partir do verso 15, nós temos a sua condenação. Diz assim o texto: "Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: Quem vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregue Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou-lhe dizer: Não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por conta dele. Mas os principais sacerdotes e anciãos persuadiram o povo que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu soltem? E eles responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: O que farei então eu com Jesus, o chamado Cristo? E todos responderam: Que seja crucificado. E Pilatos continuou: Mas que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: Que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia e que ao contrário o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: Eu estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Pilatos não quis se envolver na questão e não condenaria um homem que não havia feito nada de errado. Ele sabia que Jesus não tinha culpa alguma. Como o próprio Mateus diz, ele estava certo de que o que estava sendo feito era simplesmente por inveja. Mas um bom governador, ele ouve a voz do povo. Não é possível dizer que a voz do povo seja a voz de Deus, mas ele resolve ouvir o seu povo e entregar a Jesus, ainda que ele estivesse cometendo uma grande injustiça. Pilatos então faz essa troca, solta o criminoso e leva à morte aquele que nada merecia. Essa mesma troca é feita comigo e com vocês. Jesus Cristo é preso em nosso lugar, é morto e condenado em meu e em seu lugar. Nós somos os criminosos que não recebemos aquilo que merecemos, por amor e pela graça de Deus. Mas, além de condenado, além de humilhado, além de ter apanhado e já está praticamente no auge do seu sofrimento, Jesus ainda estava por sofrer um pouco mais. A partir do verso 27 diz assim: Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus ao pretório, reuniram em torno dele toda a tropa, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate,
E tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na mão direita. E ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam em sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. E então o levaram para ser crucificado. A coroa que Jesus recebe em meu e em seu lugar era feita de espinhos para destruir o seu corpo. É para que ele sentisse a dor do meu e do seu pecado. Essa coroa estava destinada para mim e para você. Mas ele a levou por nós, ele a usou por nós. Ele foi humilhado. Um hino muito conhecido dos hinários cristãos diz que ele suportou ultraje, insulto, murros, pancadas. Ele recebeu aquilo que ele não merecia, por minha e por sua culpa. Esse é o amor de Deus, que fez descer sobre o seu Filho toda a sua ira, e assim nos salvou de graça e por verdade. O sofrimento vai ficando cada vez maior. Então aqui temos a crucificação. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Depois o crucificaram, repartiram sobre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentado ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ei, você que destrói o santuário em 3 dias e o reedifica, salve a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e os anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. É Rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Eu sou o Filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Aqui nós temos a grande humilhação que Jesus sofre naquele momento. E ele sofre com todo o seu ser. Ao ser colocado à sua disposição vinagre com fel, estava sendo colocado para ele algo como um analgésico que poderia ajudar ele a passar menos dor naquele momento. Mas ele se nega a tomar. E ele recebe toda essa ira, a ira do homem, mas principalmente a ira de Deus sobre si. E então, a partir daquele momento, sua morte era certa. E ele agora se encaminha para os seus últimos suspiros, que nós vemos na sequência do texto. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele está chamando por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta do caniço, lhe deu de beber. Os outros, porém, diziam: Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam guardando Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: Verdadeiramente este era o Filho de Deus.
Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Algumas coisas chamam a atenção. A primeira delas é o clamor de Jesus. Ele, tendo recebido toda a ira de Deus no alto da cruz, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? E é interessante que, quem sabe, essa seja a única vez que Jesus não trata a Deus como seu Pai. Ele o chama de Deus meu. O desamparo de Deus, a falta de Deus na vida de Jesus, é a certeza de que ele estava naquele momento recebendo toda a condenação de Deus, sofrendo por mim e por você o inferno, e assim nos livrando de irmos para lá. A segunda coisa que chama atenção nesse texto é aquilo que acontece quando Jesus finalmente se entrega. No verso 51 diz que eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O véu do santuário era uma grande cortina que ficava dentro do templo de Jerusalém e ficava entre o Santo dos Santos, o lugar onde estava a Arca da Aliança, e o lugar onde os sacerdotes podiam ficar. O Santo dos Santos, o lugar onde estava a Arca da Aliança, era o lugar aonde Deus habitava. A arca era a presença de Deus naquele lugar. Porém, quando aquele véu se rasgou, quando aquele véu deixou de existir, já não há mais separação entre Deus e os homens. Deus já está propício a nós, seres humanos. Nós não precisamos nos esconder de Deus. Nós podemos nos entregar nas suas mãos. Tudo isso porque Jesus entregou o seu Espírito por nós. Ao fim do texto, nós vemos o sepultamento de Jesus. Diz assim: Ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. E José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou em seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali, sentadas à frente do túmulo, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo que ele ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. Pilatos respondeu: Uma escolta está à disposição de vocês. Vão e guardem o túmulo como bem entenderem. Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Nós vemos então que Jesus é enterrado num túmulo novo e há uma escolta nesse túmulo. O medo dos sacerdotes era que as pessoas continuassem a adoração de Jesus mesmo depois dele morto. Por isso eles pedem que o túmulo seja guardado. O que nós veremos na sequência do texto é algo que desafia a lógica. A pedra não estará lá, o túmulo não terá ninguém. Todo esse texto de Mateus só tem sentido se for visto como parte de uma história maior. Parte da história que diz que ele não está lá, mas ressuscitou como havia prometido. Nesse programa, o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, que continuará o texto com Mateus 28. O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 horas da manhã e reprisado às 6 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e outros programas em nosso Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB, e também em nosso YouTube, www.youtube.com/Rádio
youtube.com/radiocpt. Baixe este episódio em www.radiocpt.com.br/podcast. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e com sua família. Grande abraço e até o próximo programa.